Boa tarde. Ainda tem algumas pessoas se acomodando. Aproveito esse minutinho para pedir para que todos sigam a Flup e a Anvale nas redes sociais, @AnvaleSP, @fundacão.flup. O apoio de vocês e o engajamento em nossos conteúdos é muito importante. Nós vamos dar início agora ao período da tarde com um vídeo institucional aqui do Unisal. Peço a atenção de todos. Vamos lá. O Unisal Lorena é mais do que um centro universitário. É um espaço vivo, onde o conhecimento cria raízes e atravessa gerações. No coração do Vale do Paraíba, o Unisal é uma referência histórica, um lugar onde tradição e inovação se combinam com harmonia. Arquitetura que guarda a memória, e nos novos espaços que respiram cultura, cada detalhe conta uma história que segue sendo escrita. Entre ambientes que preservam o passado e ideias que projetam o futuro, o Unisal Lorena é um ponto de encontro, de convivência, de pertencimento. Porque aqui, aprender também é compartilhar. Com mestres e doutores, laboratórios modernos e projetos de internacionalização que permitem experiências de estudo diferenciadas em outros países. Uma infraestrutura completa de ensino e pesquisa, criada para abrigar projetos que integram conhecimentos e geram valor para a sociedade. Uma educação que acolhe e valoriza a sua identidade e singularidade, que une excelência acadêmica, honestidade e compromisso real com o desenvolvimento humano, construindo dia após dia um projeto de vida com propósito e sentido. Muito obrigado, Unisal. Mais uma vez, em nome da Anvale, em nome da Flup. Agradecemos a casa que hoje nos acolhe, gentilmente, com essa estrutura, que é um orgulho para nós do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Aos que estão chegando, boa tarde. Bem-vindos de volta. Esperamos que todos tenham aproveitado o almoço para trocar experiências e reencontrar os colegas de diferentes cidades. Dando continuidade à nossa programação, entraremos em uma temática central para a garantia do direito à educação, o financiamento e a gestão eficiente dos recursos públicos. Falar de Fundeb é falar de equidade, de sustentabilidade, das políticas educacionais e da capacidade dos municípios de assegurarem condições reais de aprendizagem para todos os estudantes. Nessa palestra, aprofundaremos o papel do Fundeb na organização das redes municipais, bem como os desafios e os caminhos para uma gestão financeira responsável, estratégica e, principalmente, comprometida com resultados. Para conduzir essa reflexão, convidamos Marisa Vasques de Abreu, referência na área de financiamento da educação. Marisa é formada em História e Direito, consultora legislativa na área de educação da Câmara dos Deputados, aposentada, secretária de Educação de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e presidente da Undime, no Estado, durante os anos de 2005 e 2006. Secretária da Educação do Rio Grande do Sul e vice-presidente da região sul do Concede, nos anos de 2007 e 2009, além de consultora na área de educação. Seja bem-vinda, Marisa. Convidamos também para essa mesa Lorene Caetano, gestora de políticas públicas, especialista em orçamento e gestão municipal, mestrando em cooperação internacional, finanças e desenvolvimento, consultora na Planos e na Capacidades, há 14 anos dedicada a mais de 40 municípios. Foi vereadora em Taubaté, candidata à prefeitura e deputada federal no ano de 2024. Bem-vinda, Lorene. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês,
Como vocês viram, eu passei por vários lugares já, né? Eu costumo dizer o seguinte, na mesa da negociação salarial, eu primeiro fui sindicato, fui da entidade que corresponde à PUESP aqui, né? Depois eu fui a secretária, do outro lado da mesa. E na relação dos estados com os municípios, que tem uma série de tensões também, por exemplo, no financiamento do transporte escolar, não sei se vocês vivenciam isso aqui, eu sentei como município e depois sentei como estado, né? Olha, eu ouvi os painéis hoje de manhã e para mim é muito interessante, como eu trabalho com consultoria com o município diretamente, né? A questão da educação infantil é uma questão central, e aí tem essa coisa da lei nova aí sobre os profissionais da educação infantil, tem uma série de polêmicas em relação a isso, e os anos iniciais do ensino fundamental, a questão da alfabetização. Mas eu costumo dizer o seguinte, ó, todos nós temos o mesmo objetivo, assegurar a educação básica de qualidade com equidade para a população brasileira. Isso começa no financiamento e termina no pedagógico. Se a gente não tiver recursos financeiros em quantidade suficiente e bem geridos, a gente não vai conseguir chegar no currículo, na avaliação, na aprendizagem adequada das nossas crianças, né? Agora, também não adianta ter recurso e não ter boa gestão desses recursos. Tem municípios que têm muitos recursos e não têm bons resultados, porque não estão conseguindo ter boa gestão, certo? Então, assim, ó, de manhã vocês falaram do pedagógico, da educação infantil, da alfabetização, agora nós vamos para o financiamento, mas sempre tendo com essa clareza, que o financiamento é um meio para a gente chegar no fim, que é a aprendizagem, tá? Olha, esses fundos de financiamento da educação brasileira são muito importantes, viu? E eu costumo dizer que o atual Fundeb, que foi criado pela Emenda Constitucional 108, regulamentado pela Lei 14.103 de 2020, que foi, por sua vez, atualizada em 2021, é a nossa versão 3.0. A gente teve primeiro o Fundef, que foi criado por uma Emenda Constitucional em 96, que era só do ensino fundamental, no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Brasileira, com vigência por 10 anos. Aí ele foi substituído pelo antigo Fundeb, por uma emenda constitucional criada em 2006, também no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Brasileira, com vigência por 14 anos, que acabou em 2020, e aí foi substituído, e eu sempre digo que a sociedade brasileira faz um monte de coisa atrapalhada, mas aqui nós fomos muito corretos. A gente primeiro experimentou nas disposições transitórias com prazos de vigência. Aí deu certo, agora vamos transformar o fundo em fundo permanente de financiamento da educação brasileira. E o que é muito interessante também, colegas, é que isso não é obra de nenhum governo em particular, de nenhum deputado parlamentar em particular ou de uma entidade. Isso vem dando certo, embora tenha muitos problemas, né? Porque é uma construção coletiva da sociedade brasileira ao longo de vários anos. E eu vou ser bem rápida, porque a gente tem pouco tempo, mas eu costumo fazer a seguinte pergunta. Todo mundo tem que aplicar 25% da receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Por que esse valor por aluno varia de 3 mil a mais de 60 mil reais no Brasil? Por que essa variação? Tem 3 razões, tá? Primeira, pela capacidade de produção. Porque os impostos são uma parte da riqueza da sociedade transferida para o aparelho estatal na forma de imposto para ele fazer o que lhe cabe fazer. Se o ente federado é rico, o valor dos impostos é alto. Se o ente federado produz pouco, é muito menor. A melhor medida para isso é o que se chama PIB per capita. Para vocês terem uma ideia, o maior PIB per capita do Brasil é o do Distrito Federal, o segundo é do Estado de São Paulo. E os 2 menores são, nessa ordem, Piauí e Maranhão, né? A segunda razão pela qual há essa diferença tão grande de valor disponível por aluno é a forma como os impostos são distribuídos. E aí eu vou dar o exemplo só do ICMS. O ICMS vai mudar tudo com a reforma tributária, não me perguntem como é que vai ficar, porque eu não estou acompanhando ainda, tá? Talvez ela esteja. É um imposto arrecadado pelo governo do Estado, que é o maior volume de impostos no Brasil, 75% fica com ele, 25% volta para os municípios, é a cota parte municipal.
Só que dessa cota parte municipal, a maior parte, até a Constituição de 80, a emenda de 108, era no mínimo 75% e agora no mínimo 65%, volta para o município onde esse imposto foi arrecadado. Então, a gente tem 100 municípios no Brasil riquíssimos, com o ICMS per capita super alto, porque são sedes de refinaria de petróleo, polo petroquímico, mina de mineração, e cada estado tem o seu. Aqui, por exemplo, Paulínia é um super rico, porque tem uma refinaria de petróleo. Tá? E a terceira razão pela qual esse valor é tão diferenciado, colegas, é a matrícula do município. Eu sempre dou o seguinte exemplo. O município de União da Serra, no Rio Grande do Sul, deve ter exemplos aqui, porque aqui tem Borá, que tem menos de 1.000 habitantes, né? Um município do estado de São Paulo, é o maior VAT do estado do Rio Grande do Sul, R$26 mil por aluno, mas ele tem 1.153 habitantes e só tem 49 matrículas de educação infantil. O ensino fundamental nesse município está todo na rede estadual, ele tendo todo esse dinheiro para gastar. Olhem que coisa incrível, né? Então, esses fundos são muito importantes porque eles redistribuem pela matrícula uma parte desses recursos vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino, reduzindo essa desigualdade, não acabando com ela. Ela continua existindo. Continua, Cacilândia tem R$66 mil por aluno esse ano, certo? Mas diminuindo significativamente essa diferença. Esse fundo tem a mesma cesta do Fundeb anterior, a mesma cesta de recursos, e a grande novidade foi o aumento da complementação da União, que era 10% no Fundeb anterior e que cresceu progressivamente de 2021 até esse ano, chegou nesse ano nos 23%. 10%, 23% do quê? Da soma do valor dos 27 fundos estaduais. Porque uma questão muito importante do Fundeb, colegas, diferente da nova forma de distribuição do salário e educação, vocês devem estar acompanhando, é que o Fundeb respeita a estrutura federativa do Brasil. São fundos estaduais. E aquilo que o governo do estado, entre aspas, perde, e todos são perdedores por causa do volume do ICMS, não sai do estado de São Paulo. Vai para municípios de São Paulo. E aquilo que os municípios mais ricos de São Paulo perdem, não sai de São Paulo. Vai para os outros municípios que têm menos recursos próprios no estado de vocês. E a complementação da União é que tem como objetivo diminuir as desigualdades entre os estados e entre os municípios, tá bom? Olha, eu vou fazer aqui algumas colocações de problemas. Eu não vim só dizer o que está bom e o que está certo, tá? Porque a própria emenda constitucional que criou o atual Fundeb, ela previu a sua revisão no ano de 2026. Não vai acontecer com uma eleição tão polarizada como a que a gente vai ter. A emenda constitucional dificilmente será alterada, mas a lei do Fundeb terá que ter algumas alterações para o ano que vem. E a gente tem que participar. A gente, gestores municipais. E por isso a gente tem que identificar os problemas e ter propostas de solução, ok? Ai, meu Deus. Além de aumentar a complementação, a outra grande novidade é o que se passou a chamar de modelo híbrido da alocação desses recursos federais. São 3 modalidades diferentes de complementação da União. A primeira é a que já existia, a complementação VAF, valor anuando do Fundeb, tá? Para essa, bom, para começar, São Paulo nunca recebeu, nem nunca vai receber. É o segundo PIB per capita do Brasil, não tem chance de chegar aqui esse dinheiro. Essa complementação da União, tradicionalmente, se dirige a 7 estados do Nordeste, menos Sergipe, que é o que tem mais recursos lá, naquela região, e o Rio Grande do Norte, que fica ali, assim, no limbo, um ano recebe, outro não recebe. 2 estados da região Norte, Amazonas e Pará, e o estado do Rio de Janeiro. São os 10 que recebem. E quando o estado recebe essa complementação, ele e todos os municípios dele recebem também, mesmo os que têm dinheiro. Por exemplo, São Francisco do Conde, na Bahia, que tem um enorme valor por aluno, porque é sede de uma refinaria de petróleo, também recebe essa primeira complementação.
para essa complementação, que não é muito caso de vocês, né? Não é? O ente federado não tinha que fazer nada. É a receita da União e dos 27 estados, e fazer os orçamentos é uma obrigação dos entes federados no segundo semestre do exercício para o exercício seguinte, independente do Fundeb, já é assim, já era assim, né? E a matrícula do censo escolar. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção da conversa em relação a São Paulo, eu tive num evento da Secretaria de Estado aqui, é o relato de entes federados que podem estar perdendo recursos do próprio Fundeb estadual por não estarem preenchendo corretamente os dados do censo escolar, né? Agora, olha que interessante, a gente até veio conversando sobre isso, né, Haroldo? Os estados do Norte e do Nordeste, os municípios do estado do Norte, estão muito mais atentos para isso, porque eles dependem muito mais de recursos federais e sempre dependeram dessa complementação da União ao Fundeb. Então, eles estão muito mais atentos ao preenchimento correto do censo escolar do que municípios do Sul e do Sudeste, né? Então, isso é muito importante, porque não é só para a complementação da União, é para a distribuição intraestadual dos recursos do Fundeb. Se o município não registra todas as matrículas de creche que ele tem, ele está perdendo dinheiro. Se ele não registra como tempo integral e deixa como tempo parcial matrículas que já se transformaram em tempo integral, ele está perdendo dinheiro, né? Então, a importância de preencher adequadamente o censo. E não é só no Fundeb, é na merenda também que está perdendo. É em outros programas federais que o município pode deixar de receber por dados incompletos no censo escolar, tá? Agora, as outras duas formas de complementação, que aí passaram a chegar em São Paulo também, a municípios de São Paulo, mas é um número relativamente pequeno, né? A primeira grande diferença em relação à complementação VAAF é que os entes federados têm que se habilitar. Isso vocês têm presente, não tem? Para receber a complementação VAAR, os entes federados têm que se habilitar. Para receber a complementação VAAT, que é valor aluno ano total, tem que primeiro se habilitar. E aí é que, para aqueles do Norte e do Nordeste lá, eles ficaram com dificuldade de entender. Porque tem que se habilitar. Se habilitar não significa necessariamente receber. Pode estar habilitado e não ser beneficiado. Por exemplo, para o cálculo do VAAT, qual é a habilitação? Os entes federados têm que inserir no sistema do Ministério da Fazenda, o SICONF, no sistema do MEC, o CIOP, até 31 de agosto de cada exercício, informações orçamentárias, contábeis e fiscais do exercício anterior. Se não fizer isso, não está habilitado. Se não está habilitado, não concorre a receber. Agora, pode se habilitar, ter o seu valor aluno ano total calculado, ele ser maior do que o mínimo nacional e não receber. Agora, sabe o que está acontecendo, colegas? O Ministério Público tem cobrado dos gestores que eles se habilitem, mesmo que eles não tenham chance de vir a receber porque tem um volume grande de recursos. Porque se não se habilitar, ele pode ser denunciado por estar renunciando a concorrer ao recebimento de receitas públicas para a educação. Então, todo mundo tem que se habilitar, mesmo tendo pouca chance de receber, tá? E para o VAAR, que é muito mais complicado, porque aí, olha, VAAF e VAAT é recurso financeiro e matrícula, ponto, certo? Então, os muito ricos nunca vão receber, Paulínia nunca vai receber, o município de São Paulo nunca vai receber, tem alguns que sempre vão receber, porque tem pouco recurso, tem outros que ficam assim, uma hora recebe, outra hora não. Olha o tipo de depoimento, Lorene. No estado do Mato Grosso do Sul, um secretário disse assim, não, o nosso VAT aumentou e a gente deixou de receber a complementação porque faz 2 anos que se instalou uma fábrica nova no nosso município. Aí uma fábrica nova, aumentou a produção, aumentou a arrecadação de ICMS, aumentou o VAT dele, ele deixou de receber. Mas são fatos econômicos que a gente tem que entender qual foi a mudança que teve. Agora, no VAR, não tem nada a ver com isso. É resultados educacionais e redução de desigualdades. Então, o município rico pode receber. O município que tem muito dinheiro pode receber. E, principalmente, é o seguinte, é muito irregular. Pode receber esse ano e não receber o ano seguinte, quando as 2 primeiras são mais
regulares, tá? Tem que se habilitar. E porque tem essa irregularidade, é que tem duas questões. Primeiro, na própria Constituição, a complementação VAR não se inclui na base de cálculo do mínimo de 70% subvinculados para o pagamento dos profissionais da educação. Esses 70% se calculam sobre os recursos da distribuição interestadual do Fundeb, se for o caso, sobre a complementação VAF, que aqui ninguém tem, e se for o caso, sobre os recursos da complementação VAT, que poucos têm, mas tem municípios de São Paulo que estão recebendo esses valores, tá? Agora, sobre os recursos da complementação VAR, não se aplica o mínimo de 70%. E como é um recurso irregular, a orientação é que ele não seja aplicado em despesas permanentes, porque tu recebe esse ano e não vai receber o ano que vem. Então, por exemplo, uma formação de profissionais da educação pode fazer isso, porque tu faz esse ano, não é obrigado a fazer de novo no ano que vem, para compra de equipamentos, por exemplo, tablets para as escolas, certo? Mas despesas que tu não tenha, não vai aumentar o salário de todo mundo considerando esse valor, porque o ano que vem tu não vai receber, certo? Olha, a palavra lá em cima é de propósito, desafios, os problemas que a gente está enfrentando, tá? O atual Fundeb, colegas, ele tem, a própria emenda constitucional diz isso, antigas e novas ponderações. Quais são as antigas? O valor por aluno que cada ente federado recebe da cesta do Fundeb estadual e depois da complementação não é o mesmo valor para todo mundo. Tem uma variação para todos os alunos matriculados. Tem uma variação por etapa, educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais finais, ensino médio. Tem uma variação por modalidades, por exemplo, educação especial, por exemplo, indígena, quilombola e no campo, por exemplo... calma, vou chegar lá. Por exemplo, educação técnica profissional associada ao ensino médio, que é uma questão só da rede estadual, não é nossa, dos municípios. Tem uma variação por tipo de estabelecimento de ensino, que aí se chama urbano e rural, e tem uma variação pela duração da jornada parcial, jornada integral. E no tipo de estabelecimento de ensino também, o estatal e o conveniado, né? Pode se financiar com recursos do Fundeb, instituições privadas não lucrativas conveniadas na área da educação infantil, né? E da educação especial, as APAES, por exemplo, né? Então, são antigas ponderações. Por que a gente chama de antigas? Porque elas já existiam no Fundeb anterior. Agora, olhem só, de 2021 a 2023, foram aplicadas, na implementação do atual Fundeb, as ponderações que tinham sido aplicadas em 2020, no último ano do Fundeb anterior. A partir de 2024 e 2025, para 2024 e 2025, a CIF, a Comissão Intergovernamental do Fundeb, que é formada por MEC, com sede em Undime, passou a definir ponderações novas. Para 2026, são as mesmas ponderações de 2025. Agora, olhem que interessante, a gente tem que ter isso claro. A complementação da União tem como base o que se chama valor aluno-ano do Fundeb mínimo definido nacionalmente, que é o VAF mínimo, ou o VAT mínimo. E esses valores correspondem aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, jornada parcial. A gente está dividindo redistribuindo o mesmo volume total de recursos. Toda vez que aumenta outras ponderações, o valor em real do VAF mínimo e do VAT mínimo cresce menos do que o crescimento da própria receita. Então, olhem o que aconteceu aqui, ó. Que interessante. Eu estou fazendo rápido aqui. A gente tem portarias de estimativa e depois, em abril do exercício subsequente, tem a estimativa do ajuste. Para quem não é da área, a gente tem que passar a entender isso. É a diferença entre orçamento e balanço. O orçamento é previsão de receita e previsão de despesa. Balanço é o registro do que efetivamente aconteceu. Que receitas foram arrecadadas, que despesas foram feitas. Então, no mês de abril do exercício seguinte, tem sempre o ajuste do Fundeb. Olha só, o ajuste do Fundeb de 2024, portaria de abril de 2025, o VAF mínimo foi 5.762.
A quarta estimativa do Fundeb do ano passado foi menos, 5.669. E desse ano, a primeira estimativa desse ano, cresceu só menos do que R$300. Por quê? Porque houve aumento das ponderações de educação infantil, de tempo integral, de educação especial indígena, quilombola e no campo, com impacto nas demais ponderações na redução desses valores. Olhem só, o VAT mínimo, 8.539, passou para 8.020 e agora subiu para 10. Você sabe por quê? Porque a complementação da União VAAF é 10% desde 2021. E essa aqui foi aumentando, foi 9% em 2025 e chegou aos 10,5% no ano de 2026. Então, o VAT mínimo cresceu mais de R$2.000, ok? Quais são as novas ponderações? Nível socioeconômico dos estudantes, disponibilidade de recursos, a gente gosta de siglas, né? Passou a chamar de DREC, a disponibilidade de recursos, tá? E a disponibilidade de recursos é usada para o cálculo do VAT desde 2021, mas a partir de 2025 passou a ser usada também na distribuição interestadual. Vocês têm isso presente, gente? Até 2023, todo mundo, todos os municípios e a rede estadual recebiam exatamente o mesmo valor do Fundeb. Agora, esse valor é diferenciado por nível socioeconômico e por disponibilidade de recursos. Não sabia? Pois é. O pior é que isso é uma caixa preta, porque é o seguinte, ó. Primeiro, do ponto de vista de mérito, tem sentido, tá? Tem sentido que Pauline e Francisco Rorato, né, não recebam do Fundeb estadual o mesmo valor, considerando todo o valor fora do Fundeb que eles têm. Só que como é que isso está sendo aplicado? O que o governo federal nos diz é que eles calculam o nível socioeconômico dos estudantes e colocam os municípios numa faixa que vai de 0,80 a 1,5, e aí varia o valor por aluno por aquela faixa. Então, ninguém está sabendo exatamente qual é o valor que está recebendo do Fundeb, porque não é aquele padronizado para todo mundo, tá? E no nível socioeconômico, gente, tem um problemão. Vocês sabem quais são as informações que são utilizadas para o cálculo do nível socioeconômico dos estudantes das redes de vocês? São as informações fornecidas pelos estudantes nos formulários do SAEB. Nossa! Então, são informações fornecidas por crianças de 10 anos na 5ª série, por adolescentes de 14 anos na 9ª série e por jovens de 17 anos na 3ª série do médio. Primeiro é o seguinte, o SAEB é só de 2 em 2 anos, a gente só tem essa informação de 2 em 2 anos. Segundo, o próprio INEP reconhece que ele só consegue calcular o NSE primário, ou seja, o NSE com informações daquela própria escola, para cerca de 50% das escolas brasileiras. Para as outras, eles fazem aqueles proxies estatísticos, pegam um aluno que está aqui na 5ª série, puxa para a escola de educação infantil que ele frequentou e leva o nível socioeconômico dele para lá para calcular o nível socioeconômico daquela escola. Olha só, né? E que fidedignidade, que garantia que essas informações nos dão. Uma criança de 10 anos sabe declarar a cor da sua pele? Sabe informar o nível a escolaridade da sua mãe? A renda da família? Né? Há muito tempo, viu, Haroldo, isso é uma proposta do Ruben Klein dos anos 80. A proposta é que essas informações sejam coletadas na matrícula e transferida para o censo escolar, porque aí tu teria de todos os alunos fornecidas por adultos, né? Eu não entendi agora. Aí o INEP diz assim, mas a margem de erro é pequena. Eu disse, meu Deus, margem de erro a gente é acostumado a ouvir em pesquisa eleitoral, certo? Mas o que a pesquisa eleitoral significa? O que interessa mesmo é o voto lá na urna, no dia da eleição. E tem todo um debate sobre até que dia antes da eleição essas pesquisas podem ser divulgadas em função da influência no voto que elas têm. Agora, aqui nós estamos distribuindo dinheiro público e a gente aceita a margem de erro desse jeito, né? Então, essa é uma das questões importantes, essas duas, tá? Mais transparência na aplicação
desses indicadores de nível socioeconômico e disponibilidade fiscal na distribuição dos recursos do Fundeb e a coleta das informações para o nível socioeconômico no censo escolar. E agora, olhem só esse outro aqui de baixo. Está lá na Constituição do Brasil. Potencial de arrecadação tributária. Isso significa o seguinte, colegas. Aquilo que o ente federado podia arrecadar e não arrecada. Isso é muito comum em municípios de pequeno porte. Não arrecadar todo o ISS-QN que poderia arrecadar, não arrecadar todo o IPTU que poderia arrecadar, porque, afinal, para que comprar briga com o poder econômico local se a gente recebe bastante recurso do FPM, entendeu? Não é isso que acontece? Ela está acompanhando as finanças aqui, me afirmando. Só que, gente, imagina fazer isso para os 5.569 municípios brasileiros e para as 27 unidades federadas. A trabalheira que isso vai significar e qual é o custo-benefício disso? Qual é a variação tão grande que vai ter em relação aos recursos arrecadados, né? Bom, isso é tão absurdo que na atualização da lei de regulamentação do Fundeb em 2021 foi jogado para 2027, jogada a aplicação desse potencial, achando vamos ter que mudar a lei, porque senão vai ter cobranças judiciais o ano que vem dizendo que isso não está sendo cumprido. E olha só, Haroldo, eu conversei com o Gregório Grisa, um colega da SAS e do MEC, ele disse que a Secretaria do Tesouro já disse que não tem como calcular isso, e que não vai calcular, e que não peçam para ela calcular. Então, alguma coisa da lei do Fundeb tem que ser modificada para o ano que vem. Olha, eu costumo dizer o seguinte, tá? Os chefes do executivo nos 3 níveis de governo, os parlamentares nos 3 níveis de governo e os operadores do direito, juízes, promotores, defensores, assim como os auditores dos tribunais de contas, não têm como entender de tudo, de educação, de saúde, de lixão, de assistência social, de tributação, de clima, de turismo, não tem como, né? E o que aconteceu com esse Fundeb é que teve pouca participação do Executivo Federal no debate no Congresso. Então, o Congresso terminou colocando coisas na lei bem intencionadas, mas que, na prática, inexequíveis. Exatamente. Tá? Então, por isso que a gente tem que corrigir. Olha, na habilitação para o VAT, a gente está começando a chegar num novo normal. Olhem só a evolução aqui dos entes federados não habilitados e do número de municípios não habilitados. Para esse ano, 2026, a gente chegou já ao menor número, 25 municípios no país inteiro, tá? Agora, 5 municípios inabilitados do estado de São Paulo. Então, aqui, ó, Cristais Paulistas, Cubatão, João Ramalho, Orindiúva e Ourinhos. E tem 2 municípios da região de vocês, não sei se algum deles está aqui, que estão recebendo essa complementação. Potim e Santo Antônio do Pinhal estão aí? Esses 2 municípios, entre os 39 que vocês atendem, estão recebendo essa complementação. Porque tem uma dificuldade... vocês estão com isso aqui presentes? Com a mudança da distribuição do salário educação? O salário educação é uma contribuição social arrecadada pelo INSS, paga pelas empresas, sobre a folha de pagamento, que o INSS arrecada junto com a contribuição da Previdência e com o FGTS, o Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Aí ele repassa para a educação. O FNDE fica com 40% desse recurso, 60% é o que se chama cota estadual e municipal do salário educação. Só que até 2023, esse 60% voltava para o estado onde foi arrecadado e era distribuído pela matrícula da educação básica sem ponderações. Aí, os 9 governadores do Nordeste, isso é uma briga federativa, entraram com uma ação de descumprimento de preceito constitucional no STF, e o STF julgou favorável a eles e determinou que, a partir de 2024, esses 60% do salário educação passaram a ser distribuídos nacionalmente, não mais voltando para o seu estado. Quem mais perdeu foi o Distrito Federal, o segundo que mais perdeu foi São Paulo. Vocês tiveram essa consciência? O estado de São Paulo perdeu mais de 50% do que recebia antes de salário educação.
Só que olha só, Lorene, com isso diminuiu o VAT do estado de São Paulo, dos municípios, porque o salário e educação é considerado no VAT. Então, olhem que interessante. O ano passado, 25 municípios do estado de São Paulo recebiam complementação VAT. Esse ano passou para 57. Mais do que dobrou. Por quê? Como reduziu o retorno do salário e educação para o estado de vocês, reduziu o valor do VAT de todo mundo e o número de beneficiados com a complementação VAT aumentou de 25 para 57. Olha só, tá? Essa complementação... eu nem vou tratar dos dramas como é que se chama? Da aplicação da complementação VAT, porque só tem 2 municípios com essa situação aqui, mas tem a subvinculação para a educação infantil, que é uma confusão, que é totalmente sem sentido, tá? Agora, vamos para o VAR e vamos para a linha de tempo. Tem até artigos de promotores públicos escritos sobre isso, criticando essa questão. O VAR é, sinteticamente, melhoria de resultados com redução de desigualdades. Então, para avaliar a melhoria de resultados, tu tem que comparar 2 edições da avaliação. Se usa o SAEB para fazer isso, a avaliação feita pelo governo federal de forma universal no país inteiro. Então, tem que usar 2 edições do SAEB. E o SAEB é aplicado de 2 em 2 anos. Então, o que essa linha de tempo nos mostra? Que o atual gestor está sendo beneficiado ou penalizado por ações das gestões anteriores, sobre as quais ele não teve ingerência. Entenderam que coisa doida isso? Olhem só, o VAR começou a ser distribuído, a complementação VAR, do ano de 2023, ok? Em 2023, olha, teve eleição municipal em 2020, posse em 2021. Aquela eleição foi até prorrogada por causa da pandemia, lembram? A data da eleição. Eleitos em 2020 assumiram em 2021. 2021 o SAEB teve o impacto da pandemia. Então, para 2023, foram considerados os resultados do SAEB de 2017 e 2019. Ou seja, 2 edições do SAEB da gestão municipal anterior. Aí, para 2024, o que o INEP fez? Ele comparou também 2019 com 2021. Mas se o ente federado estava positivo na primeira comparação, 17 com 21, e piorou de 19 para 21, ele foi considerado habilitado. Se ele estava ruim e melhorou, ele foi considerado habilitado. Então, só aumentou o número de habilitados para 2024. Aí tivemos eleição em 2024, posse em 2025, que é a gestão de vocês. Para o VAR de 2025, olha, também se pulou o 2021 e foi considerado o SAEB de 2019, 2 gestões para trás, e o SAEB de 2023 da gestão anterior. E vai ser a mesma coisa para 2026, entenderam? A mesma coisa para esse ano. Então, é muito complicado isso. Já? Terminou? Oh, meu Deus. Deixa eu ir rápido. Bom, eu vou pular aqui, então, tá? Vocês sabem que tem condicionalidades para cumprir, que estão definidas na lei. 2 são calculadas pelo INEP, 3 dependem dos entes federados. Uma coisa que eu fiquei muito preocupada aqui, depois, estar habilitado não significa receber. Aí tem o indicador aprendizagem, o indicador atendimento, o indicador aprendizagem. Essa palestra vai ficar para vocês verem como é que isso está sendo calculado, tá? Qual é a realidade do Fundeb no estado de São Paulo para esse ano? O VAF mínimo da primeira estimativa de dezembro do ano passado é 5.962, o VAF do estado de São Paulo, aquele padrão, que na realidade tem variações aí pelo nível socioeconômico e a DREC, é 6.536, então nem o estado e nem seus municípios recebem, tá? A rede estadual, para o VAT, está habilitada, mas não está beneficiada, porque tem um VAT de 11 mil e o VAT mínimo nacional é 10 mil, e inabilitada na condicionalidade 3. E os municípios,
640 habilitados, só 5 não habilitados, 57 beneficiados, que é o que eu já tinha dito, no VAT. E isso aqui é que me chamou muito a atenção. Nos estados do Nordeste é muito mais habilitação, tá? 198 habilitados, 447 não habilitados, e dos habilitados, 197 beneficiados. E olha só, eu sou dura. Trago uma realidade para vocês pensarem. Comparei o Maranhão, que é o menor PIB do Brasil, com São Paulo, que é o segundo PIB, e o Distrito Federal não tem município, certo? Olha assim, ó, no VAT, Maranhão todos habilitados, São Paulo 5 sem habilitação, ok, tudo bem. Agora, olha no VAR, o Maranhão só tem 18 não habilitados e São Paulo tem 69% dos municípios não habilitados para o VAR. Hã? Tem que puxar a orelha. E principalmente nisso aqui, ó, Loreni. Porque quando são aquelas condicionalidades 2 e 3, é o INEP que calcula, a gente é uma caixa preta com aqueles dados do nível socioeconômico, etc. Tal. Mas a condicionalidade 1, que é provimento do cargo de gestor ou cargo ou função de gestor escolar por critérios técnicos de mérito e desempenho, está na mão do município. Por que ele não fez? E a condicionalidade 5 é os referenciais curriculares alinhados à BNCC. Por que ele não fez? Olha só, o Maranhão só tem 2 inabilitados pela condicionalidade 1. São Paulo tem 71 na condicionalidade 1 e 15 na condicionalidade 1 e na 5. Tem que puxar a orelha. Isso eu chamo, sabe como é que eu digo? Isso é bobeira. Não está habilitado nessas aqui, é bobeira. Tá? Bom, eu nem vou falar disso mais, não. Tem essa confusão do tempo integral, tá? Do uso do recurso do Fundeb para o tempo integral. O Plano Nacional de Educação foi aprovado ontem, então nós vamos ter novidades para esse ano que vão ser bem traumáticas, isso é outro assunto, fica à disposição de vocês. E eu quero projetar aquelas planilhas dos municípios, dos 39 municípios da região de vocês aqui. Esse negócio do tempo integral vai ser um rolo, viu, gente? Se prepare, porque todo mundo tem que aplicar no mínimo 4% na criação de novas matrículas do tempo integral, de acordo com diretrizes pactuadas pelo MEC com cada ente federado, ou seja, o MEC vai se meter na vida de todo mundo, dizendo quantas matrículas a mais vocês têm que criar, para atingimento das metas do PNE. Não tinha PNE até agora, mas o PNE foi votado ontem, vai ser sancionado em 15 dias, aí tudo isso vai acontecer esse ano ainda. Se preparem. Não, de acordo com a resolução que saiu agora, é assim, ó, depois de publicada a lei do Fundeb, o MEC tem 60 dias para definir as diretrizes e os entes federados terão mais 60 dias para definir, fazer o pacto com o MEC de quantas matrículas a mais ele vai criar na educação infantil. Olha, gente, isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui eu faço toda vez que eu faço palestra sobre o Fundeb, tá? Isso aqui se busca, vocês têm que aprender isso, a acessar o site do FNDE e conseguir esses dados lá, tá? Então, isso aqui são os 39 municípios de vocês. Com a primeira informação é de uma planilha chamada Receita Total do Fundeb, tá? Então, vocês veem, aqui é o Fundeb estadual, complementação VAT, VAF ninguém tem no estado de São Paulo, complementação VAT, só 2 tem, tá mais para baixo. Puxa para cima para eles verem. Ó, Potim e Santo Antônio do Pinhal, que eu já tinha dito. E depois a terceira coluna é... Olha, quando está com a complementação VAT, porque essa última aqui, ó, é o valor do VAT, tá? Todo mundo que está em preto tem um VAT maior do que o mínimo nacional. Que bom, significa que tem dinheiro próprio suficiente, tá? Quando está em vermelho, baixa um pouquinho. Quando está em vermelho é porque tem um VAT próprio menor que o mínimo nacional, que é 10 mil, e aí recebeu a complementação VAT. E aí os que receberam a complementação VAR. Agora bota a segunda para eu terminar, segunda planilha. Tenho 10 minutos para sair, senão vou perder o voo. Ó, aí é só a complementação VAR, colegas, tá? Então, olhem que interessante. Todos os que não receberam, qual é a condicionalidade que eles não cumpriram? Quando é a 3, não é culpa de vocês. É o INEP que calculou
e vocês nem sabem a caixa preta desses dados. Agora, quando é só a 1, aqui, ó, Lagoinha, por exemplo, que estava aí hoje de manhã, só a 1, ou a 1 e a 5, é bobeira do município, né? E aí tem que dar um jeito de resolver isso para o ano que vem. Já teve reunião da CIF no dia 5 de março, com as condições para o cumprimento das condicionalidades para o ano que vem, mas não saiu a resolução ainda. E aqui do lado de cá, ó, é 50% VAR atendimento, 50% VAR aprendizagem. Quando está sim e não, que é o caso de Areais, recebeu só metade do que podia receber. Recebeu só 50% do valor total que podia receber. Quando está sim e sim, recebeu tudo que podia receber. Complicado falar tão rápido desse assunto, né? Mas isso aqui fica tudo para vocês, tá? Pode disponibilizar para eles. Muito obrigada, gente. Uau! Respirem. Quanta informação importante, né? E falar de recursos quando a gente não tem... Poxa, vocês são maravilhosos, estão focados todos os dias em apagar os incêndios da ponta, né, da escola, e é questão pedagógica que é tão essencial, importante, e do coração da educação, mas a gente precisa falar disso aqui. É meio cansativo, exaustivo mentalmente, né? Até arde os olhos, assim, a cabeça queima um pouco. Mas venho chamar a atenção, agradecer a Marisa, é uma honra estar ao seu lado aqui nesse palco, viu? Tanto conhecimento e tanta informação passada assim, né? Eu venho falando há um tempo sobre o gasto de recurso público. Desde que eu me formei gestora de políticas públicas, é o meu tema do coração. Falei, minha especialidade não é a educação, mas é a qualidade do gasto público. E até para fazer uma transição, então, da fala da Marisa para os detalhes que eu tenho que rapidamente passar para vocês, eu vou contar uma rápida história. Em 2013, foi quando eu abri uma empresa de consultoria. E eu tinha acabado de me formar, gestora pública. A gente chegou numa cidade, em várias cidades, prospectando, né, apresentando o trabalho de consultoria. A gente faz isso, a gente ajuda a melhorar as receitas, a melhorar a qualidade do gasto público, né, e tal, enfim. E, legal, aonde você já fez isso? Em lugar nenhum, estou começando agora, né? E eu acho interessante, assim, gosto muito dessa história, porque tinha que ter sido na educação, onde eu recebi a primeira oportunidade. Foi com uma professora, com uma profissional da educação, a Lidiane, que talvez vocês conheçam. Na época, era secretária de Educação de São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí está aí? Tá aí? Que legal, pessoal. E lá em 2013, a gente falou, olha, então a gente ajuda a implementar melhorias na gestão orçamentária da educação, e a gente também veio te defender e implementar a educação integral, porque o valor aluno-ano da educação integral é maior, e eu sei que tem isso aqui escrito no plano de governo do seu prefeito, então é uma meta pactuada, né, combinada com a população, que você vai implementar a educação integral, enfim. E ela, maravilhosa, foi a primeira pessoa, eu acho que tinha que ser uma mulher e tinha que ser uma professora, uma profissional da educação, mesmo eu dizendo, nunca fiz antes, dá oportunidade para a gente fazer. E a gente fez, e aconteceu no meio do processo, o que a Marisa está aqui, nós estamos no ano de 2026, passaram 13 anos desse dia que eu estou contando para vocês, e o problema segue igual. Preenchimento errado do censo escolar, que faz, eventualmente, a gente ter menos recurso do que a gente deveria. A gente identificou, e desconhecimento, às vezes, de algumas regras, porque, como eu disse, estamos lá muito focados em apagar os incêndios, em cuidado pedagógico, em vários outros assuntos, e que importante que a FLUP traz esse momento aqui para a gente parar e fazer essa reflexão. A gente identificou lá em São Bento do Sapucaí, em 2013, uma escola confessional, oferecia educação infantil por convênio, é uma escola que vocês devem ter até hoje, lá das freiras, não é? E é isso? São umas freirinhas, não? Ai, desculpa, já faz muito tempo, eu esqueci os detalhes. Mas era uma escola confessional, conveniada, de educação infantil. E a gente identificou que os alunos não estavam contabilizados no censo escolar, coisa que o Fundeb permite, que o financiamento e a matrícula do valor aluno repassada a vocês pode estar um retorno financeiro bom. A gente cadastrou.
por sorte, por Deus, por colheita do universo, estava na janela certa do censo escolar, e de um momento para o outro, assim, praticamente de um mês para o outro, o repasse aumentou em R$200 mil para aquela Secretaria de Educação, de um mês para o outro, por conta de contabilizar corretamente o número de alunos matriculados. Então, nessa conexão de todas as coisas importantes que a Marilza disse antes, e do que eu vou rapidamente falar para vocês agora, deem atenção para essa questão da gestão orçamentária, para a gestão dos recursos. Essa é a primeira mensagem. Mas a segunda também tem a ver com o puxão de orelha que ela falou que o Estado de São Paulo merece. Gente, também não é só sobre falar que precisa de dinheiro. Aí tem a ver também com a qualidade do gasto desse dinheiro, e tem a ver com a qualidade do gasto desse dinheiro quando a gente está lá ocupando a função, uma função nobre, importante na educação pública, né, com essa capacidade de transformar o mundo através das nossas crianças, e a gente, às vezes, deixa passar batido coisas que dependiam da gente, preenchendo um sistema, fazer a correta avaliação, levantamento de dados para garantir melhoria no recebimento desses recursos e depois, é claro, na aplicação deles também, para a gente ter melhores resultados, né? Bom, eu vim aqui falar da regra geral, então vou dar um en passant. Eu acho que vocês entendem bem disso, mas vamos passar sobre as regras de aplicação do Fundeb, né? Para quem quiser depois ir lá buscar, fuçar na lei, que é legal às vezes de ver, de ler o artigo completo, como é que ele é. No artigo 25, a gente está falando da aplicação dos recursos que são exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 70 da LDB define o que é manutenção e desenvolvimento de ensino. Vira e mexe, isso é uma dúvida, parece assunto superado, mas sempre volta à tona. Posso gastar com isso? Posso gastar com aquilo? Prefeito responsabilizado depois na avaliação do Tribunal de Contas, porque acabou gastando errado. Eu sei que a culpa muitas vezes não é de vocês, porque eu alio na minha vida técnica e política, e sei bem como é quando o chefe vai lá e diz, mas é para gastar, é para fazer, e você diz, não pode, pelo amor de Deus, né? Então, deixar claro, então tá bom, eu não assino, eu não vou ser responsável por isso, né? A obrigação de aplicar o mínimo de 70% em remuneração, e é no mínimo, isso eu acho que também já foi bastante superado, certo? Não é sobre aplicar 70% dos recursos, você pode aplicar até 100% dos recursos na remuneração dos profissionais da educação básica, a gente está falando, isso aqui é um detalhe importante também. Em efetivo exercício, parece detalhe ali na frase, mas tem aqueles profissionais, de repente, pertencentes à Secretaria da Educação, mas que estão cedidos a alguma outra secretaria, exercendo alguma função na prefeitura, na administração, que não na educação básica. Isso dá responsabilidade fiscal também, crime de responsabilidade, não aplicação, tem que ser em profissional efetivo em atuação na educação. Tá? Ele pode pertencer à secretaria, mas está trabalhando no esporte, esse recurso não pode estar pagando ele. Quem pode ser pago, né, tem a definição no artigo 26 de quais são os profissionais da educação básica, o 61 da LDB detalha as categorias, docentes, gestores, e aí o detalhe do suporte pedagógico, que eu também entendo superado, mas vale a pena ressaltar, que todos os profissionais operacionais, administrativos, que trabalham nas escolas, podem também receber com os recursos do Fundeb. A gente está falando também das merendeiras, estamos falando do motorista, do vigia da escola, todo mundo que atua na educação básica, tá? Isso passou a ser compreendido assim. O que entra na remuneração? Vencimentos, salários, vantagens, encargos sociais. A condição, vou repetir, ser enfática, em efetivo exercício na educação básica, né, na educação básica pública. Então, também não é o município de Taubaté, a minha cidade, né? Era um exemplo, um debate polêmico de que a gente tem um ensino médio municipal. Eu acho que é uma situação exclusiva, né? Algum outro município da RM Vale, que eu tenha conhecimento,
não banca com recursos municipais o ensino municipal, estou certa? Ninguém, né? Pois é, Taubaté fazia isso. E estamos lá numa polêmica de retorno. Estou olhando para a Elisa aqui, eu ouvi no rádio de manhã. Porque a população se acostuma, vira uma questão política também, é o carrasco, o prefeito que tira isso da população, né? A população gosta, é o ensino médio municipal, mas, por exemplo, seria um grandíssimo crime se recursos do Fundeb fossem aplicados numa educação municipal de ensino médio, porque não é o ensino básico e isso não é obrigação constitucional do município, o ensino médio, né? Porque ali tinha os outros profissionais. Até por sugestão da Marisa, eu fiz questão de depois complementar, que além de professores, diretores, coordenadores pedagógicos, como eu falei aqui para vocês, podem receber também, com os recursos do Fundeb, a merendeira da escola, tá? O profissional, a secretária, o administrativo, o motorista das vans escolares, todas essas pessoas, tá? Passaram a ser englobadas como profissionais da educação e elas podem ser pagas com recursos do Fundeb. Muito cuidado com os jeitinhos que, às vezes, com todo respeito, os prefeitos também querem dar, né? Quando você vai... Tô adiantando, fala. O profissional trabalha na educação, mas também trabalha no esporte. Isso é abrir precedente, possibilidade de debate para uma aplicação que não é correta do recurso. Sabe aquele funcionário que acaba... Os jeitinhos que às vezes acontecem nas prefeituras, né? Então, muito cuidado com isso. Batam o pé para defender o recurso da forma como ele precisa ser gasto para evitar responsabilização, tá? E aí, os 30%. Então, detalhamos um pouco os 70%, no mínimo, com remuneração de profissionais da educação. E aí, os outros 30%, eles podem ser gastos no máximo, né? No máximo 30% com manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, manutenção e desenvolvimento do ensino, olha alguns exemplos, né? Pode continuar pagando remuneração para o pessoal. Como eu disse para vocês, no mínimo 70%, no máximo 30%. Bate nessa tecla. Se quiser gastar o recurso inteiro com pagamento de pessoal da educação, pode, certo? Aperfeiçoamento de pessoal, aquisição de material didático, manutenção de instalações, transporte escolar, estudos e pesquisas, atividades meio necessárias, né? Tudo isso aqui. Exemplos práticos, livros, material pedagógico, material de sala, reforma de escola, manutenção predial, pequenos reparos, combustível, manutenção de ônibus, transporte terceirizado quando o município não dá conta, né? Não tem frota própria, por exemplo, embora a gente tenha o PENAT, tem o programa de financiamento do transporte escolar, tem o convênio com o governo do estado, mas eventualmente, se precisar usar esse dinheiro, pode, tá? De acordo com a lei. Contas básicas, né? Despesas correntes, formação. O que não pode, o artigo 71 da LDB é bem claro no que não pode. Ainda assim, os tribunais de contas do Brasil inteiro, e existe um manual bem legal, até curto, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também aponta questionamentos que eventualmente chegam lá, de dúvidas que as pessoas têm, que os profissionais das secretarias de educação em São Paulo possuem, quando não tem clareza, né? Não está ali... surgiu alguma coisa extraordinária lá no município que a gente não sabe muito bem se enquadrou ou não no artigo 71 do que é proibido gastar, tá? Com manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas é bem claro que as questões assistenciais não podem, né? Obras sem finalidade educacional. Esse caso eu já vi. Eu já escutei um prefeito me falar, numa reunião, na verdade, de consultoria, trabalhando para... mas a gente pode usar aquele recurso do Fundeb, porque a obra de infraestrutura é no entorno da escola. Para beneficiar a escola. Então, é uma questão de manutenção de calçadas, de águas fluviais, de esgoto e tal. É perto, beneficia a escola. Não pode. Tá? Não pode. Obra sem finalidade diretamente... Se for dentro da escola, é outro caso, né?
E no que não for ensino básico, eu citei o exemplo, exceção, né, nacional da minha grande Taubaté, com o ensino médio, por exemplo, não pode gastar. Falta de vínculo com a educação, né, exige profissional em exercício. Agora vou já passando para os finalmente, uma novidade aí, né, que está rolando, não é tão nova assim, mas está tendo impactos agora sobre a questão da movimentação das contas. Acho que é uma demanda que vem vindo também, que a FLUP traz, que a nossa região tem enfrentado, que é essa portaria conjunta do FNDE, da Secretaria do Tesouro Nacional, falando um pouquinho sobre um detalhamento da movimentação da conta do Fundeb, né? Na verdade, gente, essa mudança não é para ser mudança. Na prática, é sobre fazer o que deveria ser feito. O que deveria ser feito é recurso do Fundeb, conta do Fundeb, gasto só com as finalidades da educação previstas de acordo com a lei do Fundeb. Então, não é nada de tão extraordinário, mas toda mudança às vezes gera algum receio na gente, né? Para também garantir, o objetivo da portaria é garantir transparência, rastreabilidade do recurso, agora a gente passa a ter que informar um pouco mais de detalhes sobre a destinação do uso do recurso na hora da movimentação da conta. Então, são as próprias secretárias, estou vendo gente concordando assim, né? As próprias secretarias de educação que passam a ter que fazer a gestão direta desse recurso, né? Ninguém mais deveria mexer nesse dinheiro, já deveria ser assim, secretárias e secretários, com o seu acesso à conta do Banco do Brasil, e ali vocês vão ter que classificar em alguns grupos de despesa para que está sendo gasto aquele dinheiro. Então, o que não dá para fazer mais, e que às vezes a gente sabe, no dia a dia, na correria, no apagar de incêndios, acaba sendo feito, eu vou gastar daqui do Fundeb, depois eu reponho, ou coisa do tipo, assim, né, que a gente escuta, é uma prática real do dia a dia. Não dá mais para isso acontecer. Não pode, tá? Responsabilização para garantir que os recursos da educação, que os recursos do Fundeb sejam gastos como devem, né, para melhorar a qualidade desse gasto. E aí a gente tem que prever ali, não dá para transferir ou pagar genérico sem descrever, né, dar uma informação sobre qual o destino do dinheiro, para quê, sem identificar o motivo e o fornecedor, com muita clareza, CNPJ do fornecedor, que é para garantir que a aplicação seja feita, de fato, como a lei prevê, né, do jeito correto. Na prática, olha, antes você faz um pagamento. Agora, qualquer pagamento, qualquer movimentação, você tem que indicar. O que eu paguei? Paguei salário, paguei fornecedor, paguei tributo. Fiz uma transferência, fiz uma TED, fiz um PIX. O que é? É pagamento de transporte, isso aqui, para onde está indo. Então, é sobre descrever, detalhar isso, né? Ela tem um rótulo, agora, os pagamentos. Ela é única, específica, do Banco do Brasil, exige escolha da finalidade lá no sistema do Banco do Brasil. Então, tem que colocar essa finalidade aqui. Estou fazendo esse pagamento, estou transferindo esse dinheiro, para quê? Para onde? Tá? Qual a finalidade? Senão, a operação pode ser bloqueada. É isso que pode acontecer na prática, no dia a dia. Tá? Tipos de finalidade. Pessoal, encargos, fornecedores, tributos, né? Por quê? Para garantir que o dinheiro seja rastreado, como eu já falei, permite controle, transparência, fiscalização. Os erros comuns, não selecionar a finalidade, classificar de forma errada. Então, daí fez correndo, pagou pessoal e classificou fornecedor. Cuidado, mais atenção, de fato, agora na hora de realizar o procedimento, né? Tentar transferir sem uma das finalidades lá que são permitidas. Fazer a movimentação para organizar a caixa, que foi esse ajuste, jeitinho que eu falei para vocês que às vezes acabava acontecendo, né? Como fazer certo? Aqui é uma sugestão de rotina, de gestão orçamentária, de ter uma planilha, ele pode ser um Excel legalzinho, bem feito, cuidado por vocês no dia a dia, por alguém que ajuda na secretaria, e já faz o planejamento orçamentário de verdade.
dói meu coração, assim, como técnica e política, né? Estudiosa do orçamento e alguém que quer também na política ajudar a melhorar a vida das pessoas, e eu sei que isso passa por como o dinheiro é gasto, a gente vê como as leis orçamentárias são elaboradas, gente. Ergue a mão aqui para mim, seja sincero. Quem participa de verdade do processo de elaboração da lei orçamentária do seu município? Obrigada. Foram 2 pessoas. 3. Porque, infelizmente, a gente vive um copia e cola. A gente vive as empresas de consultoria contábil, financeira e orçamentária dos municípios, contratadas lá pelo setor de finanças. Ela vai lá e manda pronto para vocês, não é? Obrigada. Quem está concordando, reafirmando a minha tese aqui, mas eu sei com base nessa experiência de trabalho de todos esses anos, né? Aí eles mandam pronto para vocês, assina aí, concorda? E eles apertam um botão no computador e vendem um sistema contábil caríssimo, que custa milhões de reais para a prefeitura, para eles apertarem um botão e fazer a atualização monetária, aplicar a correção da inflação, e é isso. Eu sou legisladora, né? E lá no meu município, no meu primeiro ano como vereadora, eu já fui presidente, da Comissão de Finanças. Eu peguei um orçamento de um prefeito assinado com o nome do prefeito anterior. Tamanho é o copia e cola. Qual a seriedade que a gente dá para o momento de elaboração do orçamento, né? E da gestão desses recursos? Ah, mas sempre foi assim. Então, a gente conclama vocês aí a fazer diferente, quebrar esse histórico, né? O sempre foi assim, e falar, vem cá, o Fazenda, Finanças, Tesouro, não sei como chama em cada prefeitura, né? O nome de secretaria ali que cuida do dinheiro, Fazenda. Eu vou fazer meu orçamento. Eu vou alterar a programação. Eu imagino, eu entendo a dificuldade que é para vocês. São tantas atividades, é tanto desafio, tanta questão pedagógica no dia a dia, né? Mas isso tem o potencial, tem o poder de mudar todo o resto. De permitir que o ano de vocês, o ano seguinte, daquele orçamento que vocês elaboraram de verdade, esse contrato aqui não faz sentido. Comparar o quanto a gente paga para essa empresa aqui, e aí eu tenho uma colega, e a FLUP fomenta esses espaços, né, de melhores práticas, de partilha de informação. Olha, a outra secretaria está pagando metade do que eu pago nesse contrato aqui. Por quê? E essa é a minha previsão. E aí você faz a comparação proporcional, a população é semelhante, a entrega do contrato é mais ou menos a mesma, por que eu pago o dobro? Às vezes vocês vão esbarrar em coisas que estão alheias à possibilidade de vocês de transformar, né? Mas, de repente, não. Algumas vezes não é mal intenção de ninguém, só estava na inércia, né? Sempre foi assim, aí continua, né? E isso pode potencializar os recursos que vocês têm para colocar em prática toda a capacidade pedagógica e de transformação que vocês têm nas secretarias de educação, né? Acho que acabou. Já foi? Estou voltando. Era isso? Esse não era o meu slide, não tem problema. Tinha um último slide aqui, que acabou mesmo a fala, mas eu vou falar dele rapidinho. Valendo uma Constituição. É legal ter. Eu trouxe aqui, se a pessoa quiser que acertar, depois eu dou. Alguém aqui, aí um pouquinho de educação cidadã, só para fechar, assim, de coração. Sabe de quanto dinheiro nós estamos falando? Que todo mundo aqui sabe qual é o orçamento anual da sua cidade, da sua prefeitura? Sabe? Sabe? Alguns poucos. Gente, eu faço essa fala há 15 anos. Procurem saber qual é o orçamento do ano da sua cidade. Felizmente ou infelizmente, tudo tem a ver com dinheiro e como ele é gasto.
né? Para a gente implementar uma educação melhor na ponta, para a gente cuidar das crianças, da educação das crianças, dessa transformação que a educação infantil pode promover, bem feita, né? Eu fiz uma lei em 2017, foi a primeira lei da minha vida, para tornar transparente a fila de espera por vagas em creches. De 17 para cá, eu levantei ali agora, foram mais 30 leis iguais no Brasil inteiro. E no dia que eu assumi como deputada federal, eu passei 4 meses como deputada federal, eu tive a honra, o presente de Deus, de que o projeto que estava na pauta no dia era uma lei federal tornando obrigatório o levantamento da fila de espera de vaga em creche. Hoje eu estou aqui falando com vocês, muito agradecida por aprender tanto com essas pessoas que entendem tanto de educação e poder dar a minha contribuição. E a gente está falando da fila de espera de vaga em creche, de que Lagoinha, e as meninas apresentaram, passaram a levantar, não é, secretária? A FLUP fez um movimento incrível em 2021 de levantar dados num sistema, num BI, antes até desse bonito que o governo do estado apresenta aqui hoje para vocês, que levantava já qual era a demanda por vaga em creche. E a gente tem como problema das nossas cidades, né, me corrijam se eu estiver errada, a falta de vagas em creches. Básico, né? Quando a gente está falando de uma transformação que passa pela educação. Passou uma década ou mais, eu estou aqui falando, tendo a honra de falar até do mesmo problema, né? Que a gente vem avançando aos poucos, mas eu digo isso, chamei atenção para isso, porque tem a ver com dinheiro. Para a gente conseguir ampliar as vagas em creches, garantir universalização dessa etapa também, né, que é um desejo. Tem o desafio da transição, aprendi aqui com vocês hoje, o desafio de aplicar a base comum curricular, encerrei, do maternal, da creche, a entrada dessa criança no Fundamental 1, como é que isso vai ser feito. Mas, antes disso, até a gente tem que conseguir colocar todas essas crianças na escola, ou as que desejarem a vaga, né? E esse é um desafio financeiro também. Então, muita coisa pode ser feita, dar transparência às informações ajuda na fiscalização dos recursos, na defesa de que vocês precisam de mais recursos, mas que, tendo eles, vão gastar com qualidade, né? Muito obrigada, devia ter deixado... acabou? Era o meu contato ali, ficou à disposição. Então, tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigado. Nós agradecemos a Marisa, que já precisou nos deixar, e a Lorene pelas preciosas orientações. Nesse momento, eu chamo ao palco a Silvia Magalhães, diretora da FLUP, por gentileza. Silvia. Boa tarde a todos. A gente teve esse momento aqui bem intenso, cheio de conteúdo, números, gráficos, teorias, como que o dinheiro vem para a educação, e agora a gente vem para um momento mais descontraído, né? É uma alegria, obrigada, Igor, primeiro, é uma alegria apresentar aqui essa atividade no nosso encontro, na qual a gente vai homenagear os vencedores do Prêmio FLUP de Educação de 2025. O Prêmio FLUP de Educação nasceu em 2011, com o propósito de valorizar, reconhecer e dar visibilidade às boas práticas desenvolvidas por educadores e educadoras do Vale do Paraíba. Mais do que premiar, ele busca fortalecer uma rede de troca, inspiração e aprendizagem entre profissionais que todos os dias constroem uma educação pública de qualidade em seus territórios. Hoje, celebramos os profissionais que realizaram as 10 experiências premiadas em 2025, que transformam realidades, que escutam as infâncias, que inovam nas práticas pedagógicas e que reafirmam o compromisso com uma educação mais justa e significativa. Neste ano, a premiação ganha ainda um significado especial. As obras que serão entregues foram criadas por Vinícius Randi, artista de Taubaté e também professor, que desenvolveu uma peça única para cada ganhador e ganhadora, inspirada nos projetos premiados. Cada obra carrega, portanto, não apenas um reconhecimento, mas a tradução sensível de práticas que impactam vidas.
A mandala, símbolo escolhido para essa entrega, representa a totalidade, a integração e a construção coletiva. Ela nos lembra que a educação se faz em rede, a partir de múltiplos olhares, saberes e experiências que se conectam e se fortalecem mutuamente. Assim como na mandala, cada prática aqui reconhecida é parte essencial de um todo maior, a transformação da educação em nosso território. Para entregar os prêmios, eu vou convidar aqui ao palco a Eduarda Penido Dalla Vecchia, presidente da FLUP, e Rômulo Luschinski, prefeito de Piquete e presidente da Anvale. Por gentileza, repete o meu nome. Rômulo Luschinski? Acertei? Quase. Luschinski. Luschinski. Eu pus até no Google Tradutor de polonês para ver se eu acertava, mas não adiantou. Muito bem-vindos. Obrigado. Depois que eu entendi porque todo mundo te chama de Rominho. Agora, eu gostaria de chamar ao palco as professoras de educação infantil. Ana Carolina Maciel Vieira, autora do projeto Entre Nessa Roda. Ana Clara Alves de Toledo, autora do projeto Desemparedar as Infâncias. Daiana do Vale Lourenço Lucci, autora do projeto Do Cotidiano às Conexões, como a prática pedagógica estimula o desenvolvimento cerebral. Tainara Medeiros. Tá bom. Desculpa. Já subiu a Ana Carolina, Ana Clara Alves. Vamos começar tudo? Depois a gente tira uma foto com todas as ganhadoras do município. Então, vou começar de novo. A Ana Carolina já foi nomeada. Ana Clara Alves de Toledo. Daiana do Vale Lourenço Lucci. Daiana. Eu sei, amiga. Tainara Medeiros Jorge Rabelo Vitória, autora do projeto Além dos Muros, experiências que conectam e transformam. E, por fim, eu convido ao palco Nelly Silvestre, assessora pedagógica de educação de Guaratinguetá, para receber o prêmio em nome do município de Guaratinguetá, em nome do secretário. Em nome do secretário e vice-prefeito Bruno Modesto. Agora sim, agora a foto de todo mundo junto. Uma salva de palmas para eles. Parabéns, Guaratinguetá, que foi 4 vezes premiada no Prêmio FLUP de 2025. Muito bem, parabéns, vencedoras. Continuando a nossa premiação, eu gostaria de chamar para subir ao palco o Bruno Politano Beraldo de Almeida, professor do Ensino Fundamental 2, de Ilhabela, e autor do projeto Muvu Caxé, África em Miniatura, Camarões Fazendo Cultura. E, junto com o Bruno, o secretário de Educação, Fábio Merlim. O Fábio está aqui ainda? Não. Tem algum representante da secretaria?
Maria Clara Pestana, diretora pedagógica. Convido você a receber aqui a homenagem em nome do secretário Fábio Merlim. Parabéns aí aos vencedores. Muito bem. Continuando aqui nossa premiação. Agora eu queria chamar mais uma vencedora de outro município, que esse ano ganhou também o prêmio Destaque. Foi a professora Kaila Ariane Prado Barros Araújo. Ela é professora do Ensino Fundamental 2 de São Sebastião. E ela ganhou o prêmio Destaque pelo projeto Jovens em Atuação. E ela vai ser acompanhada pela representante da secretária Marta Vaz, a Janaína Borges. Muito bem-vinda. Entre os 10 vencedores, a gente tem uma banca especial que escolhe um dos projetos para que, além de receber o prêmio, que é uma viagem, recebe um prêmio em dinheiro. Então, a professora Kaila foi a vencedora esse ano. Parabéns, professoras. Tem mais alguns premiados aqui, já está acabando. Agora eu gostaria de chamar ao palco Lerine Schildberg, coordenadora do Ensino Fundamental 2 e autora do projeto Poética do Incômodo, Entre Sonhos e Resistências, a escola que aprende a ser antirracista. Muito bem. Junto com a Lerine, eu queria chamar também Luiz Felipe do Nascimento Santos, professor do Ensino Fundamental 2 e autor do projeto Reflexões sobre a Adolescência, Vivências e Conscientização. E ainda dessa unidade regional de ensino, o professor Matheus Cabral Vasconcelos Teixeira, professor do ensino médio e autor do projeto Transformando Lixo em Ouro, o potencial do descarte sustentável. Todos eles são da Unidade Regional de Ensino de Taubaté. E para premiar, em nome da Regional de Ensino, eu chamo a Daniele Veneziani, não, a Beatriz Moço, não é isso mesmo? Que está aqui representando a dirigente regional de ensino de Taubaté, que vai receber essa homenagem. Bem-vinda, Beatriz. Parabéns aos vencedores. Parabéns a todos vocês, premiados, e também apoiadores, né, das secretarias e da unidade regional, por inspirarem, transformarem e fortalecerem a educação do nosso território. Já acabou. É um artista de Taubaté que fez as mandalas. Obrigada, Rominho. Obrigada, Duda. O Prêmio FLUP é um evento anual, então não deixem de divulgar nas suas redes essa oportunidade. Os 10 vencedores ganham uma viagem com acompanhante. E o prêmio Destaque recebe um prêmio em dinheiro de R$7.000. As inscrições do Prêmio FLUP de 2026 estarão abertas no dia 23 de junho. Muito obrigada. Agora eu convido o Igor a dar continuidade aqui ao evento. Obrigado. Parabéns aos premiados. Modéstia à parte, a nossa região é muito boa, né? Palmas para todos vocês.
Aproveito agora e passo a palavra ao nosso presidente Rominho. Ele quer dar uma quebrinha de protocolo. Por favor, Rominho. Bom, pessoal, vai ser uma fala bem curta, tá? Deixa eu aproveitar a oportunidade também, pois o nosso amigo Zeca, de Lagoinha, esteve presente, falou um pouco do trabalho à frente da sua cidade de Lagoinha. Eu queria fazer uma fala bem curta também, falando da nossa cidade de Piquete. Tina, quase você quebra o protocolo. Gente, sou muito grato a toda a nossa equipe, pois também ganhamos o selo ouro, tá? E ficamos em primeiro lugar na regional de Guaratinguetá, hoje onde nós estamos com 17 municípios presentes que participam da regional, e nós tivemos o privilégio de ser primeiro lugar na alfabetização. Então, sou muito orgulhoso de toda a nossa equipe, todos que trabalham, todos que se dedicam para uma educação cada vez melhor para a nossa cidade. E agora eu quero falar uma fala bem curta com vocês. Tem bastante secretários aqui presentes ainda? Eu vou falar uma fala bem curta e falando de orçamento. Qual é a dificuldade hoje de uma cidade pequena, com recurso baixo, orçamento baixo, e tendo bons resultados? É isso que importa. Muitos que estão aqui são cidades pequenas, onde a dificuldade é muito grande. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência onde nós implantamos no nosso município, que é um município que temos R$1 milhão ano para poder gastar na infraestrutura das escolas, onde sabemos, hoje, com o calor que está, o professor dando aula numa sala com o ventilador queimado, com o aluno não prestando atenção, porque o ambiente não é agradável. Isso dificulta muito para o aprendizado do aluno. E dificulta para vocês, educadores, professores, também na hora da explicação da matéria. O que eu fiz em Piquete, e vocês podem compartilhar com os seus prefeitos. Eu fui reeleito com 82% nessa última eleição, foi a maior votação aqui no Fundo do Vale. E o que me ajudou muito foi a educação. Nós pegamos o orçamento de R$1 milhão e nós aplicamos. O que acontecia antes? A ex-prefeita, não falando mal, só mostrando a parte de gestão, ela pegava o orçamento e gastava. Eu tenho 4 escolas em Piquete municipais, 4. Então, se tem R$1 milhão, 250 mil era gasto em cada escola. Todas as férias de julho e dezembro, pintava a escola. Então, o valor tinha que ser gasto. O que nós fizemos? Nós tivemos um corpo técnico de arquitetos, engenheiros, e aonde nós criamos uma escola padrão modelo Rominho. Qual o tipo de escola que é essa? Todas as salas climatizadas, reformada, com cinema, as quadras emborrachadas, enfim, trouxemos um modelo novo de escola, gastando o mesmo orçamento. Se eu tenho 4 anos como gestor, na minha gestão, se eu tenho 4 escolas, eu pegar esse orçamento, eu gastar R$1 milhão por ano em cada escola, no final do meu mandato eu vou ter 4 escolas completas. E isso deu certo. Nós agora estamos finalizando a segunda escola, já iniciamos o processo da terceira, e até o ano que vem nós vamos terminar as 4 escolas que nós temos e iniciar as 2 creches. Todas as escolas nossas, com ar-condicionado, material do Poliedro, uma das instituições que mais aprova em concurso público do Brasil. Nós estamos utilizando, é um material que está dando certo, e isso só está acontecendo porque tivemos planejamento. Então, muitas das vezes, o gestor não faz com a justificativa de não ter dinheiro, mas a educação, se eu saber utilizar da maneira correta, o dinheiro é compatível. Então, mais para a gente poder compartilhar, conversar com os prefeitos. Não tem como trabalhar num ambiente que não é agradável. Se não tiver nesse calor, um ventilador dentro da sala com ar-condicionado para poder suprir esse calor, os alunos não conseguem até mesmo prestar atenção. Então, são um tipo de coisas, e nós sabemos que a doença do século se chama celular. Nós criamos um complexo esportivo, no ensino integral o aluno fica meio período dentro da escola, meio período praticando esporte. Temos aula de natação, aula de taekwondo. Então, assim, é uma cidade pequena que tinha tudo para ter uma justificativa de não poder fazer nada. E nós temos hoje a melhor educação, pois nós temos uma das melhores educações, todos aqui são vencedores, pois a gente sabe que isso está acontecendo porque temos profissionais qualificados que dedicam para ter uma educação cada vez melhor. Eu não sou nada sem os professores, sem o secretário, sem os nossos colaboradores da educação, e tenho certeza que vocês, todos que estão aqui, só estão aqui porque amam o que faz e amam a educação do nosso município. Então, eu quero aproveitar e chamar o Leonardo, meu secretário de Educação, cadê ele?
Eu acho que ele deu uma saída, já chegou? E em nome do secretário, aproveitar. Temos quantas pessoas de piquete hoje aqui? Bastante, hein? Vamos gritar! Aê! E em nome do Leonardo, nosso secretário de Educação, eu quero entregar aqui uma lembrança e dedico a todos vocês, professores, diretores, colaboradores da educação. O Léo é meio tímido, você quer falar? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar fazendo parte desse evento, acompanhando tudo o que aconteceu durante esse dia. Receber todas as pessoas aqui na região. Ano passado foi em Taubaté, esse ano a gente conseguiu trazer para cá. Falando com os secretários, a gente viu a necessidade de trazer para o Vale, trazer para o nosso interior, a gente poder se encontrar, se ver. Então, acho que foi um dia de encontro, de se ver, de se conhecer um pouco mais, de trocar experiência. Todas as experiências foram positivas, nossa equipe está aqui fazendo um trabalho excepcional, e eu tenho certeza que as equipes de vocês também fazem um trabalho excepcional em cada cidade, com as dificuldades, com as necessidades que a gente tem, mas cada prefeito e cada secretário se preocupa todo dia em fazer o melhor pela educação. Muito obrigado. É isso aí. E, para finalizar, mais uma salva de palmas para todos vocês. Viva a educação!